Então, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos começar já a aula aí. Hoje a gente vai ver fármacos antiarrítmicos, né? Porque a gente começou a ver semana passada, né, os fármacos do sistema cardiovascular. E os antiarrítmicos a gente deixou para essa aula, né? Porque envolve alguns conceitos que a gente tem que relembrar, né, de eletrofisiologia, né? Se vocês estiverem já frescos na memória, já ajuda bastante, tá bom? Se não estiver tão fresco na memória, a gente relembra alguns conceitos básicos, porque também não dá tempo da gente falar tudo de potencial de ação, né? Senão a gente termina a aula falando de potencial de ação, que é uma aula, acaba sendo uma aula muito longa, né? Pra gente entender, tá? Então a gente vai conhecer alguns fármacos, né? A gente vai entender como que ocorre o potencial de ação, que é importante para a gente entender um pouco da fisiologia do coração, né? Da excitabilidade do coração. E aí a gente vai entender em quais fases, né, dessa ação do sistema cardiovascular que os fármacos podem atuar, tá? Prevenindo aí a arritmia. A gente vai ver o que é arritmia, algumas classificações, né, alguns sintomas e os fármacos, né, em quais mecanismos eles vão atuar, né, reduzindo aí esses sintomas, esses batimentos, né, alterados do nosso coração, que a gente classifica como arritmia. Bom, o pessoal está entrando aí. Para quem entrou agora, a gente vai estudar hoje os fármacos antiarrítmicos, tá? E a gente não pode falar, né, de arritmias e fármacos antiarrítmicos sem a gente relembrar alguns conceitos, né, de potencial de ação da membrana. Claro que o potencial de ação das membranas, né, do coração, ele é um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo, tá? Então, a gente vai relembrar aqui. Lembrem que, eu não sei se vocês lembram, né? Se vocês lembrarem, vocês podem falar aqui. O potencial de repouso da membrana, né, das nossas células neuronais, ela fica em torno de -70, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Aqui está o nosso potencial de membrana, né, que vai de -70 a -40 a +40, essa variação. E o potencial de repouso, então, fica em -70. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que, interiormente, né, na nossa célula, ela é mais negativa. A nossa célula é meio negativa, tem cargas mais negativas que positivas dentro da célula. Então, esse é o potencial de membrana, né, que vai ter o potencial de repouso da nossa membrana. E esse potencial, ele é mantido pela ação da nossa conhecida bomba de sódio e potássio, a TPase, né, que ela bombeia 3 sódios para fora, né, e 2 potássios para dentro contra o gradiente de concentração. Então, esse constante bombeamento de 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, leva a essa negatividade no interior da célula. Então, vocês percebem que saem mais moléculas positivas do que entram, né? Porque tanto o sódio quanto o potássio, eles são o quê? São íons positivos, né? Carregados positivamente, correto? Então, se eu tiro 3 moléculas positivas e jogo 2, no fim das contas, a gente vai ter uma diferença aí, né? Vai estar saindo mais moléculas positivas do que entrando. Então, o interior da nossa membrana, da nossa célula, ele é mais eletronegativo. Por isso que o potencial de ação fica em torno de -70. E o limiar, né? Ou desculpa, potencial de ação, ou potencial de repouso, tá? Antes do estímulo, fica em -70. E a gente tem também o limiar de um potencial de ação. O que é o limiar? É um valor, que no caso é -55, né? Que esse estímulo, o Alisson entrou aqui, é um valor que o estímulo ele vai ter que ultrapassar, né, esse valor de -55 para provocar o desencadeamento de um potencial de ação na célula, tá bom? Então, quando a gente tem o desencadeamento, a gente vai ter o estímulo aqui a gente tem o tempo, tá? Que é em milissegundos. Então, quando a gente tem o estímulo, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse pico aqui, que ele vai de -70 a aproximadamente +40. Então, o que aconteceu aqui? Para ele se tornar de tão negativo para positivo, aconteceu o quê? Entraram cargas positivas. Então, quando eu tenho esse estímulo nada mais vai ser do que a abertura de canais de sódio.
Então, eu vou ter a abertura de canais de sódio voltagem dependentes que faz com que moléculas de sódio entrem para dentro da minha célula. Estou gravando no Ocam, que ele grava a tela e o meu áudio. Então, aqui na despolarização, eu vou ter a abertura de canais de sódio e a entrada desse sódio. Como ele é positivo, né, o sódio, ele tem a carga positiva, ele vai positivando, então aumentando essa positividade dentro da minha célula. Então, ela vai ficar lá em mais 40, ó, o pico vai ser lá em mais 40. Depois, esse meu canal de sódio ele vai ficar inativo. E o meu canal de potássio é que vai se abrir. Quando o meu canal de potássio se abrir, o meu potássio, né, que está em maior quantidade dentro da célula, ele vai sair para fora da célula. E como ele também é uma carga positiva, então eu vou começar a perder carga positiva. Então vai começar o quê? A despolarização. Tá? Aí, como esses canais de potássio, eles são muito lentos para fechar, sai muito mais carga positiva do que deveria, sai muito mais potássio do que deveria. Então, isso configura essa etapa aqui da hiperpolarização, que é a saída excessiva de cargas positivas, deixando muito negativo o meu interior celular. E depois, né, a célula consegue recuperar esse potencial de repouso de novo. Ele recupera essas cargas positivas que ele perdeu, né, voltando ao normal. Então, isso que eu expliquei aqui para vocês é o nosso potencial de ação que acontece nas nossas células neuronais e também acontece nas nossas células do sistema nervoso, com alguma variaçãozinha de diferença, né? Por quê? Porque para o nosso coração bater, ele precisa de um estímulo. Aí a gente vai ver que o estímulo lá do nosso nodo sinoatrial é o quê? A abertura de canais de potássio e a entrada desses íons para dentro da célula. Tá? Não sei se vocês relembram aí, mas o sódio, ele é um íon que está em maior quantidade dentro ou fora da célula? Fora da célula. Então, eu tenho muito sódio fora da célula e muito potássio dentro da célula. A bomba de sódio e potássio, ela bombeia ainda mais sódio para fora e mais potássio para dentro, mantendo essa diferença de potencial que a célula precisa ter. Se a célula não tivesse a diferença de potencial, ela não provocaria estímulos, nem sinapses, nem o nosso coração bateria, tá? Então, quando eu tenho a abertura de um canal de sódio e entrada de sódio para dentro da célula, eu tenho uma alteração, né, no potencial de membrana, ele vai ficar mais positivo, então ele despolariza. E é a partir do momento que despolariza, que eu vou ter aí a condução de um sinal, né? Toda a membrana daquela célula começa a despolarizar junto. Então, eu preciso ter uma despolarização para que haja uma sinalização, uma condução de um sinal pela célula, seja cardíaca, seja neuronal. Tá bom, pessoal? Vocês estão Professora. Oi. Toda vez eu fico com um pouco de dúvida nisso. No caso, despolarizar é quando a célula está mais positiva no interior dela, é isso? Porque é mais positivo. Observe que o sódio ele tem a carga positiva, né? E aí ele entra durante essa despolarização. Então, por ele entrar com todas essas cargas positivas, olha o que acontece. De menos vai para mais. Então, o interior ele fica mais positivo. Então, isso aqui ó, é a entrada de sódio, tornando o interior da célula ó, mais positiva. De 30, e aí, no caso, mas qual que é o momento que ela fica polarizada? Por exemplo, assim, ela despolariza para poder receber esse sinal, esse sinal, no caso, né? Mas em qual momento que ela fica polarizada? Para que... Ela fica polarizada para manter a diferença de potencial. E no caso, esses canais vão estar aqui nessa região de repouso. Aqui antes do estímulo, considerem aqui essa região. É o potencial de repouso. Ela está polarizada. Por quê? Porque fora da minha célula, eu tenho muito sódio, né? Dentro, eu tenho muito potássio. E a bomba de sódio e potássio, que não está aqui, ela fica separada desses canais, ela fica bombardeando mais sódio para fora e mais potássio para dentro. Então, isso mantém essa diferença de potencial que a célula precisa ter. Para na hora que eu tiver um estímulo, eu inverter essa diferença de potencial, né, ela despolarizar, e a gente ter um sinal que vai se conduzindo aí por toda a célula. Tá? Então, esse potencial da polarização é quando ela está em repouso. E aí, quando tem um estímulo, que tem a abertura desses canais de sódio voltagem independentes, a gente tem a despolarização, né, que é a entrada de sódio. Depois, o portal aqui de sódio se fecha e o de potássio se abre para liberar essas cargas positivas
do potássio para fora. Aí eu tenho a repolarização, né, para perder carga positiva, e aí eu tenho a hiperpolarização, né, que vai sair muito potássio, porque o portal ele demora para fechar. Sai muito potássio, mas depois a célula começa a recuperar novamente essas cargas positivas que saíram em excesso e volta para o potencial de repouso da membrana, para depois ela sofrer outro estímulo e assim vai. Ela sempre está nesse movimento infinito, então, né? Ela não para nenhum momento de estar recebendo essa, polarizando e despolarizando o tempo todo. Por exemplo, assim, para um movimento muscular ou para um potencial, por exemplo, assim, na parte neuronal, para poder a transferência de memória, de pensamento, de tudo, no caso, né? Fisiologicamente precisa estar constantemente recebendo esses estímulos. Os neurônios eles estão em sinapse o tempo todo. O que é a sinapse? Nada mais é do que esse potencial de ação que desencadeia, né, a liberação do neurotransmissor, né, acetilcolina, noradrenalina, dopamina e tudo. Então, para ter a liberação do neurotransmissor, a gente precisa desse potencial de ação. Então, ele está constantemente, fisiologicamente, acontecendo nessas células. O nosso corpo ele precisa desse potencial de ação nessas células que são estáveis. Então, não são todas as células que são assim. Aí a gente tem as células neuronais, né? A célula neuronal, o neurônio, e a gente tem essas células musculares, né, ali no nodo sinoatrial, que precisa desse estímulo, no potencial de ação para conduzir o estímulo do batimento do coração. Senão o coração não vai bater e não vai bombear o sangue, que a gente vai ver mais adiante. Então aqui tudo bem? Mais ou menos? Conseguiram entender mais ou menos como que ocorre esse potencial de ação, tá? Aí eu coloquei aqui que potencial de ação ocorre quando o estímulo é suficiente, né? O estímulo tem que ser suficiente para passar essa fase aqui, que é o limiar, que no caso do neurônio é menos 55. O tecido cardíaco a gente vai ver que ele é um pouquinho diferente, tá? Ultrapassa esse limiar, aí o potencial de ação acontece normalmente, gerando a despolarização da membrana e a propagação do impulso nervoso. Ok? E o nosso coração, né, como que ocorre esse sistema excitatório do coração? O coração, ele é dotado, né, de um sistema rítmico, né, ele tem um ritmo de batimentos cardíacos, né, que a gente sabe, né, que vai conduzir impulsos pelo coração. Então, a gente tem que ter um sistema que gera impulsos, e esses impulsos eles vão ser conduzidos pelo coração. Então, quando o coração está funcionando normalmente, né, os átrios se contraem, né, eu coloquei aqui 1/6 de segundo antes da contração ventricular, né, para o completo enchimento ventricular e depois o bombeamento desse sangue que entrou no ventrículo, né, para os pulmões e para a circulação periférica. Então, isso é basicamente, né, o cru aí do funcionamento do coração. Então, aqui eu coloquei, para a gente relembrar, né, as cavidades do coração. Aqui a gente vai ter os átrios, né, os ventrículos, as válvulas, né, e o sistema excitatório e condutor do coração, ele vai ser formado, então, pelos seguintes componentes. A gente vai ter o nodo sinoatrial, tá, que ele vai ficar aqui. Ele também é chamado de nó sinusal, tá? A gente vai ter as vias internodais que conduzem o impulso. Notem que o impulso ele vai ser gerado aqui no nodo sinusal, tá? A gente vai ter as vias que conduzem esse impulso pelo coração. Vai ter esse nodo atrioventricular, onde vão continuar os impulsos, tá? E aqui, nesse terminal, a gente tem essas fibras, que são chamadas fibras de Purkinje, né? Que elas vão agir ali na contração do coração, né? Nesse impulso, para que haja o bombeamento do sangue para fora dos ventrículos, tá? Então, eles são muito importantes aí nessa contração do coração. Então, assim, a gente tem as vias internodais, né? O nodo atrioventricular, o feixe de rins, tá, que compõe aí essa fisiologia que a gente precisa entender para depois a gente entender como que ocorre a arritmia. Então, o impulso que é gerado no nodo sinusal, que eu falei para vocês, né, que é essa região aqui em cima, é transmitido pelos demais componentes, tá, do sistema, até que seja passado por todo o coração. Eu até coloquei aqui, ó, essa animaçãozinha para vocês verem, ó, onde o impulso é formado e depois ele é passado, ó, por todo o coração, principalmente por essas fibras, né, as fibras de pulso, tá?
Então, essas fibras, elas são autoexcitáveis. O que é isso? Elas não vão precisar de um estímulo externo, né, para serem ativadas. Por quê? Porque nessa região tem canais de sódio. Como eu falei para vocês, os canais de sódio, eles são importantes durante o processo de despolarização, né, que vai ter a abertura de canais de sódio, vai ter entrada desses canais, vai ter entrada desses íons sódio, né, e vai despolarizar a membrana. Então, nessa região, que são autoexcitáveis, eles têm canais de sódio, né, que vão permanecer ali abertos para que essa despolarização aconteça. Então, o potencial de repouso, né, vai aumentar, como a gente viu naquele gráfico, ele aumenta, né? E quando atinge o limiar, né, então o limiar do repouso numa célula cardíaca é de menos 40 milivolts, tá? É um pouco acima, né, dos menos 55 que a gente viu, que é do neurônio, que eu falei para vocês. Aí os canais sódio-cálcio vão ser ativados, né, originando o potencial de ação, que a gente vai precisar desse potencial de ação para levar esse impulso, né, por todo o coração, especialmente através dos feixes de rins, até as fibras de Purkinje para elas se contraírem, tá? Então, ó, esse impulso, ao atingir essa extremidade final das fibras de Purkinje, né, esse impulso ele vai ser transmitido por toda a massa muscular do coração, né, especialmente essa parte ventricular aqui embaixo, né, dos ventrículos, ó, que vocês estão vendo, e que vai ser importante aí, então, nessa condução do impulso nervoso, tá, no bombeamento do sangue. E aí eu coloquei aqui as fibras de Purkinje, né, só para a gente identificar elas. E aqui a propagação desse sinal, né, que ele e a propagação desse sinal que no nodo sinoatrial. E a propagação desse sinal, né, porque a gente vai ver mais adiante que esse formato aqui de batimento cardíaco, ele é no formato P, que é RST. A gente dá essas letras, que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui, ó, esse gráfico, sim, representa, né, o potencial de repouso da membrana da fibra sinusal, tá, daquele nódo que origina o impulso, e a gente tem também o potencial de repouso da membrana da fibra muscular ventricular, ou seja, né, dessa região ventricular essa fibra, então, o potencial de repouso aqui, vocês vão perceber que ele é maior, dessa região ventricular aqui. De repouso aqui que origina o impulso. Tá? Então, potencial de repouso aqui que origina o impulso, tá? Observem aqui, ó. Esse aqui é o potencial de repouso da fibra do nosso sinusal. Olha aqui. Então, o potencial de repouso dele fica entre menos 55 e menos 60. Fica aqui, tá? O limiar dele, então, ó, vai ser em menos 40. Então, o impulso, ele tem que ultrapassar esse menos 40 para que ele atinja o potencial de ação. Já a fibra muscular ventricular, né, aquela região ali do ventrículo que eu mostrei para vocês, o potencial de repouso deles é muito mais negativo, é entre menos 85 e menos 90, está aqui embaixo, ó. O potencial de repouso deles está aqui embaixo. Tá? Então, notem que a potência, né, dessa despolarização é muito maior do que onde originou o sinal. A potência vai ser muito maior na fibra muscular do ventrículo, logicamente tem que ter uma potência maior para bombear o coração, bombear o sangue, né, do que onde originou aquele sinal. É como se o sinal ele se amplificasse e propagasse, literalmente por todo o tecido do coração, tá? Ok, pessoal, até aqui, deu para entender mais ou menos? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Aí eu coloquei aqui, ó, também é importante ressaltar, que o potencial nas fibras sinusais, tá, é menos negativo, ó, que a gente viu é menos negativo do que na fibra muscular ventricular, devido à natural permeabilidade das membranas celulares ao cálcio e ao sódio, que aumenta as cargas positivas no espaço intracelular. Então, o cálcio e o sódio, eles vão aumentar essa positividade, né, desse potencial de repouso aqui do nodo sinusal, o que é diferente da fibra muscular ventricular, que a gente não vai ter essa entrada de cálcio, a gente não vai ter a presença desse cálcio, tá? Tornando ainda mais, tornando menos negativo, no caso, esse potencial de repouso. Tudo bem até aí? Isso aqui é um pouco complexo, essa parte de eletrofisiologia, mas isso aqui é só
alguns conceitos mesmo para a gente relembrar, para entender um pouquinho melhor a questão do ritmo cardíaco. Então, como eu falei para vocês, mostrei naquele desenho do coração batendo, o ritmo cardíaco sinusal, ele tem essas fases. Ele tem a fase P, que ele tem o P, QRS, aqui é o QRS, e o T. Tá? Então, o ritmo normal do nosso coração é nesse batimento aqui, PQRST. Qualquer alteração nessa fisiologia desse ritmo cardíaco, a gente pode ter alguma patologia associada. Claro que há patologias que também que não alteram esse padrão PQRST, mas podem alterar, por exemplo, a frequência cardíaca. Então, eu vou ter uma maior frequência PQRST, ou também eu posso ter uma menor frequência PQRST. Aí entra aí a taquicardia, né, o conceito de taquicardia e bradicardia, tá? Que vocês já devem conhecer. Então, quando a frequência cardíaca é superior a 100 batimentos por minuto, a gente tem a taquicardia, ou seja, aquele batimento acelerado do coração. Quem já levou um susto e ficou aí com taquicardia no coração acelerado? Eu já. Acredito que vocês também. Quando a frequência cardíaca está abaixo de 60 batimentos por minuto, a gente tem a bradicardia, tá? Que é uma baixa frequência cardíaca, né? A gente vai ter uns batimentos bem desacelerados do nosso coração, configurando essa bradicardia. Então, na taquicardia sinusal, o eletrocardiograma vai ter todas as características do ritmo sinusal normal. A gente vai ter o PQRST normal, só que a frequência desse ritmo é que vai estar maior. Então, a gente vai ter a taquicardia. Aqui. Então, na taquicardia sinusal, geralmente não significa que a pessoa tem uma doença cardíaca, tá? Vai aparecer pessoas que praticam atividade física, pode ocorrer secundária a doenças, né? Alguma doença que requer um maior consumo de oxigênio, como uma infecção, um choque, embolia pulmonar, infarto do miocárdio também. Então, pode ser situações patológicas em que a pessoa apresenta taquicardia. Já a bradicardia, como eu falei, né, a diminuição da frequência cardíaca, olha a frequência dos pulsos QRST, estão bem mais espaçados, né? Então, o eletrocardiograma ele também reúne as características da fisiologia normal do ritmo sinusal, porém a frequência vai estar diminuída, a frequência desse ritmo sinusal vai estar diminuída. E a bradicardia também nem sempre pode representar uma situação patológica, tá? Ela vai ser comum em atletas e também doentes tratados com medicamentos que retardam o ritmo cardíaco. Não sei se vocês já ouviram falar da utilização de beta-bloqueadores por atletas, né, profissionais que desempenham algumas atividades que requerem muita concentração, né? Então, é interessante que esses atletas eles tenham a pressão mais baixa, né? Até porque diminui também os tremores, que pode atrapalhar naqueles esportes, né, de tiro, por exemplo, tiro ao alvo, né? Vocês devem saber também outras profissões, né? Então, esses atletas eles podem tomar medicamentos, né, beta-bloqueadores, por exemplo, que diminuem a pressão arterial, para eles ficarem mais tranquilos e mais concentrados no esporte. Então, a gente pode ter aí caso de bradicardia que não é patológico, né, normal por conta da ingestão desses medicamentos. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Vocês não estão dormindo, não, né? O Alisson colocou que não, bom saber. Eu hoje ainda não ouvi sua voz, inclusive, então achei que também se eu estivesse dormindo, né? Vamos lá. Então, a gente entra nas arritmias. Então, o que é arritmia? A arritmia vão ser sequências de batimentos cardíacos irregulares, né? Batimentos que fogem esse padrão PQRST que eu mostrei para vocês. Tá? E esses batimentos podem ser muito rápidos ou muito lentos, tá? Que vão percorrer o coração por vias anormais de condução elétrica. Então, são vários fatores, vários tipos de arritmias que a gente pode ter, que eu não achei interessante trazer aqui para a gente, porque a gente tem que focar mais nos fármacos mesmo, tá?
Então, o que pode causar arritmia? Uma série de fatores. A gente pode ter uma isquemia do miocárdio, ou seja, uma diminuição na oxigenação do miocárdio, né, dessas células do tecido cardíaco. Então, se eu diminuo a oxigenação, a pessoa tem que respirar mais, né, para tentar oxigenar mais, porque não está conseguindo uma boa oxigenação, né? E a gente pode ter aí esses casos, né, de batimentos aleatórios, né, batimentos fora do ritmo QRST que a gente conhece. Distúrbios hidroeletrolíticos também. Quem pode me dizer o que é um distúrbio hidroeletrolítico? Quem lembra? Vocês tiveram bioquímica clínica? Professora, não sei, não sei se eu vou estar certa, não sei, tá? Vou pelo nome aqui. Eu imagino que distúrbio eletrolítico supostamente seja perda de eletrólitos em alguma situação. E aí acontece esse distúrbio aí, porque daí fica faltando algum eletrólito. Pode alterar, né, os eletrólitos que estão ali presentes, né, que precisam estar ali para que ocorra esses potenciais de ação do coração. Também é uma explicação. Muito, muito bem, Adriana. Aí, a gente pode ter casos de hipertrofia ventricular. O uso de drogas também pode levar a arritmias, como cocaína, né, porque ele é uma cocaína, ele age nos receptores opioides, né, que está relacionado à euforia, né, a pessoa que toma cocaína, que fuma, né, cocaína, pelo menos o fumo, eu sei que ele provoca essa euforia, porque a cocaína, ela se liga em receptores opioides lá no cérebro, né, responsável por essa euforia que a pessoa sente e alguns outros comportamentos também. Anticonvulsivantes, fármacos anticonvulsivantes também podem levar a desenvolvimento de arritmias. E algumas doenças congênitas, né, que a pessoa já nasce aí com aquele problema no coração, e aí tem mesmo as arritmias, né, a presença dessas arritmias, tá? Então, sintomas da arritmia, a gente pode ter ansiedade. Só para me entender um pouquinho, no caso, essa hipertrofia ventricular, o que é que pode causar essa hipertrofia, por exemplo? Essa redução, e no caso, isso aqui é uma diminuição do músculo ventricular, essa hipertrofia? É o aumento, né? No tamanho das células, Você tem uma hipertrofia, você vai ganhar uma musculatura ventricular. Uma maior musculatura naquela região do ventrículo, né, que é aquela região que recebe o estímulo forte para bombardear o sangue. Né? Agora, o que pode levar à hipertrofia? Pessoas que praticam esporte, elas têm geralmente um tecido cardíaco um pouco mais hipertrofiado, né, digamos, eles têm uma musculatura mais desenvolvida, né, e essa musculatura mais desenvolvida pode levar ao desenvolvimento dessas arritmias, né, que aí não pode ser forçado, né? Oi? Forçado, no caso, porque daí quem faz exercício físico acaba forçando, rompendo o citoplasma e tal, e está fazendo o tamanho maior dessas células, no caso, entendi. Isso, porque as células, elas estão mais exercitadas, digamos assim, não é diferente de um coração de uma pessoa sedentária que não tem hipertrofia nenhuma, né, então, essa hipertrofia, né, que é uma alteração do tamanho da célula, pode levar ao desenvolvimento de arritmia, mas não é um caso grave. Essas arritmias podem acontecer esporadicamente por conta dessa alteração um pouco na fisiologia dessas células. Mas aí é uma coisa comum, né, que não vai levar o indivíduo a óbito, por exemplo, só por causa dessa hipertrofia mesmo. Aí alguns sintomas, né, que a gente pode ter da arritmia, né, ansiedade, vertigem, né. Por quê? Porque alguns desses sintomas estão relacionados com a falta de oxigenação, com a dificuldade de oxigenação do corpo mesmo. Porque quando você tem uma arritmia, você altera aquele batimento que é PRST, e aí você pode ter uma falta, né, uma parada, vamos dizer assim, temporária de uma oxigenação adequada no seu organismo. Aí vai justificar a vertigem, né, essa baixa oxigenação no corpo justifica a vertigem, né, vai causar palpitações, né, no coração, falta de ar, né, dispneia, que é uma dificuldade respiratória também, né, e a pessoa fica ansiosa, né, quando a pessoa está com arritmia, né, porque ela fica sentindo esses sintomas, aí não sabe o que está acontecendo, a pessoa também fica ansiosa, né, preocupada. Então, são alguns sintomas que a pessoa pode experimentar durante um ataque de arritmia, tá? Então, a gente pode ter arritmia tanto nos átrios
quanto nos ventrículos, tá? Só que as arritmias nos ventrículos podem ser muito mais perigosas do que quando acontece nos átrios. Por quê? Nos ventrículos pode ocorrer uma interrupção na circulação. Eu posso parar momentaneamente ali de bombardear corretamente aquele coração que entra, ou desculpa, aquele sangue que entra nos ventrículos. Então, ele pode ser muito mais perigoso por conta dessa interrupção da circulação que pode levar o indivíduo a desenvolver um choque tóxico, tá? Ou desculpa, um choque elétrico e ir a óbito, tá? Então, a arritmia nos ventrículos é muito mais grave do que quando ela acontece nos átrios, tá bom? Então, o batimento cardíaco, ele pode ser comparado a uma orquestra, né? O batimento fisiológico normal, né? Ele é um ritmo harmônico, né? Que não vai ter aí ritmos acelerados, descompassados no meio. Então, ele é totalmente harmônico, como se fosse uma orquestra. Já a arritmia, a gente pode comparar com o quê, por exemplo? Essas bandinhas aí que surgiram recentemente, sei lá, Rocha, não sei, fica a critério de vocês, né? Essas bandas que tocam, né, de forma meio descompassada, né, assim, uns batimentos meio nada a ver, que não é aí muito um ritmo, né, muito orquestrado, né, como uma orquestra, por exemplo. Então a gente pode comparar essas bandas aí que tocam de maneiras meio loucas com uma arritmia, né, que não tem um ritmo harmônico fisiologicamente falando, né? Então, só para ilustrar aí para vocês. Então, são vários os mecanismos que podem levar à arritmia. Então, eu coloquei aqui só 2, mas tem muitos outros que podem levar, né, a esse problema. Então, eu posso ter defeito na formação do impulso, né, ali no nó do sino atrial. Se eu tiver algum problema na formação do impulso, eu posso ter um impulso ou muito fraco, né, ou insuficiente para ele ele chegar nas fibras de Purkinje, para ter um bombardeamento adequado do sangue, né, pode levar a uma arritmia também, né, começar a ter ritmos descompassados no coração, né. Essa automaticidade do coração pode estar alterada. Eu posso ter defeitos na condução do impulso também. Se o impulso ele não for ali de forma linear pelo coração, né, ele também provoca arritmia. Ele vai provocar excitações em ritmos diferentes, né, no coração. E aí eu vou ter também esse batimento, a expulsão do sangue em ritmos diferentes, né, que pode até inclusive atrapalhar essa expulsão do sangue aí dos ventrículos. Então, é um problema aí meio sério, né, esse defeito da condução do impulso, ou também pode haver bloqueios na condução do impulso nervoso, tá, que é mais grave ainda. Então, são alguns dos mecanismos, né, então tem vários mecanismos associados, não só esse, tá, então eu coloquei esse gráfico aqui só para a gente ver mesmo, ó. Esse gráfico em verde, essa linha em verde aqui, é a frequência normal, tá, dos batimentos cardíacos. Aqui eu posso ter o estímulo simpático, né, que já altera essa frequência, ó. Eu vou ter uma frequência cardíaca mais acelerada, comparado à frequência normal. E aqui, ó, um estímulo vagal, ele retarda, né, esses batimentos cardíacos. Então, aqui eu posso ter uma frequência cardíaca bem mais retardada, né, uma bradicardia mesmo. Tá? Então, aqui é só para a gente ver, né, que estímulos simpáticos ou os estímulos do nervo vago, eles também podem alterar esses batimentos do coração. Né? Aí, a depender do que levou o nosso sistema simpático a mandar esse estímulo para o coração, ou o que levou esse estímulo, né, do nosso sistema, do nosso nervo vago, também a alterar esse batimento do nosso coração. O estímulo simpático a gente sabe, né, porque o sistema nervoso simpático é responsável pela produção da noradrenalina, né, que prepara o corpo para aquele momento de luta ou fuga, né, uma situação de estresse, que a pessoa tem que estar preparada. Então, ele realmente aumenta a frequência cardíaca, né, porque você precisa oxigenar melhor o seu organismo para aquele momento ali de desespero, aquele momento de susto e tal. Né? Então, o estímulo simpático, ele provoca isso no organismo. O estímulo vagal, ele já provoca um efeito oposto, né? Um efeito que diminui a frequência cardíaca, né? E produz aí um relaxamento mais no organismo mesmo. Tá? Então, são mecanismos que podem alterar essa automaticidade do nosso coração. Tá?
Então, os fármacos antiarrítmicos, eles vão alterar, né, o ritmo do coração. De que jeito? Eles vão atuar em algumas situações. Por exemplo, eles podem alterar o potencial diastólico das células do marcapasso, podem alterar a frequência de despolarização, podem alterar o potencial limiar, que é aquele potencial que eu expliquei para vocês, que a célula, que o estímulo tem que ultrapassar para desencadear o potencial de ação. E eles também podem alterar a duração do potencial de ação. No caso, se a frequência cardíaca está muito grande, se eu alargar esse potencial de ação, eu vou ter uma frequência cardíaca menor, porque o potencial de ação está durando mais, correto? Então, esse também pode ser um mecanismo aí de ação dos antiarrítmicos, tá? Então, a gente tem aí a classificação dos antiarrítmicos, eles são classificados em 4 classes, né? A gente tem a classe 1, que são chamados bloqueadores de canais de sódio. Lembra aqueles canais que eu mostrei para vocês lá no início da aula? Pois é, os da classe 1, eles atuam de algumas formas em que há o bloqueio desses canais de sódio. E se há bloqueio de canais de sódio, eu não tenho a despolarização, ou eu vou ter uma despolarização mais retardada, tá? Então, esses fármacos de classe 1, eles ainda se subdividem em um A, um B e um C, que vão ter algumas pequenas diferenças no mecanismo de ação. Aí eu vou ter os da classe 2, né, que são os antagonistas de beta-adrenoceptores, ou beta-adrenérgicos também, a gente pode chamar. São medicamentos, né, que vão bloquear esses receptores de ação simpática, nos receptores beta-adrenérgicos, tá? Então, com o bloqueio desse receptor, eu não vou ter aí a ação simpática, né, que aumenta a minha frequência cardíaca, por exemplo. Os fármacos de classe 3, eles prolongam o potencial de ação cardíaco. Então, se eu prolongo o potencial de ação, eu diminuo a frequência cardíaca, né, o batimento cardíaco do meu coração, ok? Então, isso também ajuda a diminuir a ocorrência de arritmias. E os fármacos de classe 4, eles são bloqueadores de canais de cálcio, voltagem dependentes. Esses canais de cálcio, eles também estão envolvidos no potencial de ação do nosso músculo cardíaco, tá? Que eu não mostrei lá na sinapse, mas no músculo cardíaco ele também se abre junto com os canais de sódio, né? O que deixa mais positivo, né? Quer dizer, menos negativo o potencial de repouso dessa membrana. Então, adiantando aí, os bloqueadores de classe 1, como eu falei, eles vão bloquear os canais de sódio. Olha aqui o canal de sódio, então esse canal vai ficar bloqueado, e aí eu não vou ter uma despolarização, ou eu vou ter uma despolarização bem retardada, tá? Então, eu tenho aí classe 1A, classe 1B e 1C. Na classe 1A eu vou ter a quinidina, procainamida e a disopiramida. Classe 1B eu vou ter a lidocaína e a fenitoína. E na classe 1C a flecainida e a encainida. Então, todos esses vão atuar bloqueando os receptores de sódio, ou, desculpa, bloqueando os canais, né, vazantes ali de sódio. Tá? Então, o mecanismo de ação vai bloquear o canal de sódio. Então, como os canais de sódio eles podem estar abertos, né, refratários e em repouso, os antiarrítmicos atuam melhor quando os canais estão ativos, isto é, quando estão abertos, né? Então, os canais de sódio, quando estão abertos, vão ser um sítio de ação mais efetivo para esses fármacos, tá? Quanto mais frequentemente os canais estiverem abertos, maior o grau de bloqueio produzido. Ou seja, esses canais eles têm que estar abertos para que haja esse bloqueio. Se o canal estiver fechado, o fármaco ele não vai ter como bloquear, e aí ele vai se abrir, quando houver a despolarização, ele vai se abrir, tá? Então, isso não pode acontecer com esses fármacos de classe 1. Aí, qual vai ser o efeito desses fármacos? Eu vou ter uma redução da velocidade de despolarização durante a fase 0 do potencial de ação, tá? Então, eu vou ter aí uma despolarização mais vagarosa, tá? Mais demorada também. Que mais? Aí a gente tem os fármacos de classe 1A, que aí tem quinidina, procainamida, disopiramida, tá? São os 3 principais fármacos que agem nessa classe. Vão bloquear canais rápidos de sódio,
vão retardar a repolarização. Vocês lembram que a repolarização é depois da despolarização, né? Porque a repolarização é quando o pico ele começa a descer de novo, aquele pico que eu mostrei no início da aula. Então, se ele retarda a repolarização, eu vou ter um pico mais achatado, não aquele pico agudo. Eu vou ter um pico assim mais achatado. Aí a célula vai demorar mais ali na repolarização, tá? Diminuindo a frequência cardíaca. Então, eu vou ter um potencial de ação mais prolongado, tá, gente? Aí eles são indicados em caso de fibrilação atrial, contrações atriais prematuras, contrações ventriculares prematuras, taquicardia ventricular, tá? Dentre outras situações. Esses fármacos de classe 1A. Aí a gente tem os fármacos de classe 1B, que vai entrar lidocaína, fenitoína e a tocainidina. Tocainida. Gente. Tá? É uns nomes meio malucos desses medicamentos. Mecanismo de ação, eles também vão bloquear os canais de sódio com algumas peculiaridades, como se associando e se dissociando dentro do prazo do batimento cardíaco normal. Então, eles também vão encurtar o potencial de ação e reduzem a velocidade máxima, né, ali de entrada e saída do íon sódio, tá? Então, ao contrário da classe 1A, que vão retardar, que vão prolongar o potencial de ação, eles vão encurtar o potencial de ação, tá? Porque como ele vai se associar e se dissociar fisiologicamente normal, né? Então o bloqueio eles não vai envolver um aumento do potencial de ação ou um retardo na repolarização, por exemplo. Ele só vai bloquear mesmo aquele canal, né? E impedindo ali aquela despolarização. Então eu vou ter uma diminuição da frequência cardíaca. Indicação. Indicado em caso de disritmia ventricular, em caso de contrações ventriculares prematuras, né? Em caso de taquicardia ventricular e em caso de fibrilação também. Tá dando para entender, pessoal? Eu estou indo muito rápido. Essa letra verde não está ajudando muito. Aí eu tenho também os fármacos da classe 1C, né? Que entra aí a flecainidina e a encainidina. Não, encainida, tá? Os nomes complicados. Eles também vão bloquear os canais de sódio, mas de que jeito? Vão se associar e se dissociar muito lentamente, chegando a um nível de equilíbrio que não varia durante o ciclo cardíaco, tá? Então, eles têm uma preferência mínima para canais refratários, tá? Aqueles canais que não se abrem, aqueles canais que não são voltagem independente, aqueles canais que já ficam ali abertos, tá? Eles não apresentam seletividade para tecidos isquêmicos e não têm efeito na duração do potencial de ação. Então, eles não vão prolongar o potencial de ação como aquele primeiro fármaco que a gente viu, os da classe 1A. E eles vão diminuir a velocidade máxima e vão causar uma redução geral na excitabilidade ali do potencial de ação, na excitabilidade da membrana. Vai ser indicados também em caso de fibrilação arterial paroxística, tá? Então, vocês veem que a diferença é bem pouquinha, né? Todos eles bloqueiam canais de potássio. Alguns alteram o potencial de ação, outros agem ali na velocidade fisiológica normal, tá? Aí a gente tem a quinidina, né, que eu citei, que tem os seus efeitos cardíacos, tá? Os efeitos eles podem ser diretos, né? Com relação à concentração do fármaco, né, concentração dependente e não concentração dependente. Os efeitos concentração dependentes são não depressores atrioventricular. Ele vai ter efeito ionotrópico negativo. O que é o efeito ionotrópico negativo? Alguém pode me dizer? Alguém lembra? Efeito o quê? Ionotrópico negativo. Vai ter uma redução da força de contração do coração. Isso mesmo, parabéns. É isso mesmo. Então, ele reduz a força de contração do coração, esse fármaco, tá? São também parasimpaticolíticos, ou seja, eles barram a ação parasimpática da acetilcolina
E os efeitos que não dependem da concentração. Parasimpático-lítico também aumenta a duração do potencial de ação e aumenta o intervalo QT. Lembra do intervalo QT que a gente viu? P, Q, T, R, S, T. Então, esse intervalo Q ao T, ele também pode aumentar, tá? Efeitos extracardíacos. A quinidina, ela vai possuir efeitos bloqueadores dos alfa-DR, que podem causar uma vasodilatação e aumento do reflexo da frequência cardíaca. Tá? Então, vasodilatação e aumento da frequência cardíaca pode ocorrer aí como efeito extracardíaco do uso dessa quinidina. E a toxicidade? Ela pode ter uma ação antimuscarínica, ou seja, uma ação contra os receptores muscarínicos da acetilcolina. Ela pode prolongar o intervalo QT, tá? Que pode levar a uma síncope, tá? Ela deprime a contratividade cardíaca, pode acontecer também. E ela pode levar também ao chinchonismo, que é caracterizado por cefaleias, né? Tinitos. Tinitos, gente, ele é um zumbido, né, no ouvido. Ele também pode levar a desordens gastrointestinais, né? E algumas reações alérgicas. E também ele pode levar à morte súbita, tá? Então, é uma droga aí um pouco preocupante. A gente também tem a lidocaína, tá? Como antiarrítmico, ele pode ser empregado por via endovenosa, né, para tratar ou prevenir arritmias, tá? Essas arritmias que podem ser as ventriculares pós-infarto do miocárdio. Ela é quase inteiramente metabolizada pelo fígado e por isso ela precisa ser injetada pela via endovenosa, porque se for pela via oral, o que vai sobrar ali depois do metabolismo no fígado vai ser muito pouco para a ação dela, tá? Por isso, ó, como ela sofre muito efeito de primeira passagem, ela não pode ser empregada por via oral. E ela tem alguns efeitos adversos também, ela também pode ter esse tinnitus, né, que é esse zumbido. Ela também pode ter essas parestesias perioral, né, parestesias são sensações subjetivas, né, que nem formigamento, né, dor, confusão, sonolência, dentre alguns outros efeitos aí da lidocaína. E a fenitoína? A fenitoína, ela ainda é empregada como antiepilético, é uma droga antiepilética também. E, de acordo com a literatura, o uso clínico dessa droga como antiarrítmico já está meio que obsoleto. Se vocês puderem me confirmar, a pessoa que está mais atuante já na farmácia, mas de acordo com a literatura, ele já não está mais tão usado como um medicamento antiarrítmico, essa fenitoína, tá? Aí a gente tem a flecainida, mais a encainida, tá? A ação também vai ser longa, né? Reduz a frequência de extrasístoles por via oral. Ele também aumenta a incidência de morte súbita, tá? Isso é muito complicado aí. Morte súbita associada à fibrilação ventricular pós-infarto do miocárdio, tá? E também não é mais usada para esse fim, né? Por causa dessas mortes súbitas associadas à fibrilação ventricular. Então, ela pode ser utilizada no tratamento profilático de fibrilação atrial paroxística, tá? Só nesse caso mesmo. Aí a gente vai ter os nossos queridos beta-bloqueadores aí na classe 2. A gente viu que na classe 1 eles bloqueiam os canais de sódio, nunca esqueçam disso. E aí na classe 2 a gente vai ter os beta-bloqueadores, ou seja, que bloqueiam os receptores beta-adrenérgicos, né, de ação simpática, do nosso sistema simpático. Aí, como representantes, a gente vai ter o propanolol, o acebutalol, esmolol, metoprolol, atenolol, timolol, tá? Então, todos esses LOL aí são da classe dos beta-bloqueadores. Então, eles agem com um antagonismo competitivo mesmo, vão competir por esses receptores do sistema simpático. Olha só, a droga está aqui em verdinho, né? Então, ela vai competir e se ligar a esses receptores do sistema simpático. Aí, quando vier a noradrenalina, né, que é o neurotransmissor do nosso sistema simpático, para se ligar ao receptor, o receptor já vai estar ocupado, né? Então, já chegou tarde. Então, esse é o mecanismo de ação dos beta-bloqueadores. Tá? Então, eles vão bloquear a ação de quem? Nosso sistema simpático, da noradrenalina, da adrenalina, que aumentam a nossa frequência cardíaca. Então, ele vai diminuir a automaticidade, vai diminuir a responsividade do tecido isquêmico,
e vai diminuir a condução atrioventricular, diminuindo também, claro, a frequência cardíaca, né, diminuindo os batimentos cardíacos do nosso coração. Né? Então, por isso que os beta-bloqueadores são utilizados até por quem deseja ter uma frequência cardíaca mais baixa, ela vai se concentrar nos Jogos Olímpicos, né? Eu já vi alunos que tomam beta-bloqueadores, né, para baixar a pressão, para não ficarem tão ansiosos para fazer provas, né, processo seletivo, algo assim. Também já vi o uso desses beta-bloqueadores para esse fim. Não sei se vocês já ouviram, né, ou passaram por alguma situação desse tipo. Aí a gente tem os medicamentos de classe 3. Esses fármacos de classe 3 são bloqueadores dos canais de potássio, né, dos íons potássio. Então, eles vão fazer o quê? Vão inibir a saída de potássio da célula, principalmente no transcurso da fase 3, e prolonga a duração do potencial de ação. Então, a gente viu que a repolarização ela é marcada pela saída, né, dos íons potássio pelo canal de potássio, correto? Então, pela ação desse medicamento, ele vai inibir essa saída, né, exacerbada do potássio, e aí a gente vai ter uma fase de repolarização muito mais longa do que a fase normal, tá? Aí, como representante dessa droga, a gente vai ter a amiodarona, né? Ela vai interferir, então, na repolarização, nesse sentido que eu falei para vocês, vai atrapalhar essa saída de potássio, né? Ela também pode bloquear canais de sódio que estão em estado inativo. Ela é muito efetiva em tecidos isquêmicos, tecidos com baixa oxigenação. Não é compatível com beta-bloqueadores, né? Então, se o paciente está tomando beta-bloqueador, não é indicado esse medicamento da classe 3. Não é compatível com bloqueadores de canais de cálcio. E também não é compatível com bloqueadores alfa não competitivos. Então, se o paciente estiver utilizando algum bloqueador dos canais alfa, né, que são canais, são outros, dos receptores alfa, né, que são outro tipo de receptor também, de ação simpática, não é compatível para utilizar esse fármaco de classe 3, né, que é a amiodarona. Tá bom? Então, alguns efeitos adversos que esse medicamento pode apresentar. O rash cutâneo. O que é rash cutâneo? Vocês já ouviram falar desse rash cutâneo? Ninguém ouviu falar? Esse rash vão ser placas avermelhadas, né? Que podem incomodar, né? Produzir coceira no local, descamar também. E nesse caso é fotossensível, né? Sensível à luz, tá? Vai produzir uma cor cinza azulada na pele. Essa patologia, esse rash cutâneo. Pode também induzir a severa fibrose pulmonar, lenta e irreversível, disfunção hepática, que também pode ser reversível, no trato gastrointestinal pode induzir constipação, né? Disfunção na nossa glândula tireoide, pode levar à descoloração da íris, até isso também, tá? Dentre outros efeitos, tá? Então, esses efeitos aí são bem significativos, né, da amiodarona. Professora. Oi. No caso, por exemplo, assim, quando a gente vê os efeitos adversos, significa que pode acontecer ou com o tempo utilizando, vai acontecer? Vai acontecer. Por exemplo, assim, essa severa fibrose pulmonar aí, por exemplo, ela vai causando essa fibrose com o longo do tempo, ela já vai ocorrendo, então, né? Ela é lenta, né? Então, por exemplo, se a pessoa já tem uso crônico, né, o uso prolongado desse medicamento, ele vai ter uma chance muito maior de desenvolver essa fibrose, né? Porque não é rápido, é um curso mais lento de desenvolvimento, mas ele pode desenvolver, mas não é todo paciente que vai desenvolver. É um efeito que pode acontecer, né? Não significa que todo mundo que tomar vai acontecer, mas pode acontecer. Aí esse paciente tem que sempre passar por uma avaliação para ver se não está desenvolvendo esse tipo de efeitos adversos, né? Ou avisar o médico e tal. Para avaliar, né, o uso desse medicamento, se de repente não vale a pena trocar por outra classe. Tá? Aí pode acontecer também de outra classe não ter um efeito muito bom. Aí esse classe 3 ele tem um efeito melhor, a amiodarona. Né? Só que aí os efeitos adversos podem não compensar o uso, aí você tem que ponderar isso tudo, né? Aí na classe 4, né, a gente vai ter como representantes o verapamil e o diltiazem.
são fármacos que vão atuar como antagonistas dos canais de cálcio, voltagem dependentes. Então, eles vão diminuir a condução atrioventricular. Tá? Vocês lembram que eu falei que essas células cardíacas, elas também possuem canais de cálcio que se abrem juntamente com os canais de sódio, né, que deixa com que o potencial de membrana seja menos negativo do que, por exemplo, a célula do nosso sistema nervoso. Então, se eu tiver um fechamento desse canal de cálcio, né, eu vou ter aí uma diminuição também desse potencial de repouso da membrana. Né, eu vou ter também um potencial, como ele vai diminuir, mas é negativo, eu posso dizer que eu vou ter um potencial maior quando ele despolarizar também. Então, vai diminuir a condução atrioventricular, aumentar o período refratário efetivo, aumentar o intervalo PR, né, que é o intervalo que ocorre entre, como eu posso dizer, entre aquele primeiro estímulo que eu mostrei para vocês, o P, né, e o R, tá? Então, esse intervalo ele fica um pouco maior, então significa que a frequência do batimento cardíaco também diminuiu, tá? Ele vai relaxar o músculo liso arteriolar dos vasos coronarianos e produzir um efeito ionotrópico negativo, né, que como o Alisson já explicou, né, é a diminuição da força de contração do coração, tá? Diminuindo essa força, né, eu vou ter uma diminuição também da presença dessas arritmias cardíacas, tá? Só que quando eu tiver o sinal, né, para expulsar o sangue dos ventrículos, vai ser muito mais eficiente, tá, do que esses batimentos sucessivos ineficientes da arritmia, tá? Aí o verapamil, ele pode ser dado por via oral, né, como forma profilática, né, da taquicardia, e preparações endovenosas também são disponíveis, porém perigosas e quase nunca são necessárias, tá? Eu não encontrei na literatura por que são perigosas, tá? Mas pode ser porque essa disponibilidade endovenosa, como não passa pelo metabolismo do fígado, pode estar disponível em uma concentração muito alta para o organismo, né? Então, por isso eles acham mais útil que seja administrado por via oral para passar por esse metabolismo mesmo, para reduzir essa biodisponibilidade do fármaco, né? Ô, professora, mas nesse caso aí, perigoso nas arritmias ventriculares, então seria utilizado o quê? Nas arritmias atriais, é isso? Sim, mais indicado, tá? Entendi. Aí ele pode ser usado também em taquicardia supraventricular, no controle, né, de fibrilação atrial, e é ineficaz em algumas síndromes, como essa síndrome de Wolff-Parkinson-White, né, que é uma síndrome que também provoca arritmia, né? Ele tem outro mecanismo de ação, e nesse caso o verapamil não vai ser eficiente, né? E como você falou, perigoso nas arritmias ventriculares. Ele se liga a 80% de proteínas do plasma. O que se indica para vocês da cinética desse medicamento? Se esse medicamento ele precisa se ligar a tantas proteínas do plasma, assim, qual que é a característica dele? Alguém pode me dizer? Alguém suspeita? Ninguém suspeita da característica desse fármaco? Gente, ele pode dizer que ele é mais do que hidrofílico ou hidrofóbico, gente? Me falem o mês da água. Exatamente, parabéns. Por quê? Porque o nosso plasma ele é mais hidrofílico, né? Ele tem mais afinidade com a água. E aí, se o fármaco ele tem uma característica mais lipossolúvel, ele não vai conseguir se difundir, né, no processo da distribuição para os nossos tecidos. Então, ele precisa se ligar às proteínas para essas proteínas transportarem ele através da corrente sanguínea, tá? Então, a gente pode dizer que esse fármaco, né, o verapamil, tem uma característica mais lipofílica, porque ele precisa se ligar a muitas proteínas plasmáticas para ele conseguir ter uma ação eficiente no organismo, ou seja, ter uma distribuição eficiente, tá? Meia vida de 3 a 7 horas,
E 10 a 20% desse fármaco ele é metabolizado no fígado, tá? E a gente tem alguns cuidados que tem que ser tomados com o verapamil, né? Ele pode ter um intenso efeito ionotrópico negativo, que pode ser perigoso, né? Pode levar até a uma morte, né, desse paciente. Esqueci agora o termo. Não é uma morte simples. Tá? Ele pode ser uma morte súbita. Esse é o termo. Por causa desse intenso efeito ionotrópico, pode ser muito exagerado. Essa diminuição da força do coração, se ela for muito exagerada, ela já vai prejudicar na circulação sanguínea, tá? Então, o verapamil pode induzir a esse intenso efeito ionotrópico negativo, tá? E também tem que ter cuidado com os concomitantes do propanolol, o disopiramide, né? Verapamil com quinidina aumenta os níveis digoxina, desculpa, que pode ser tóxico para o nosso organismo. Então, são algumas associações aí que podem ser perigosas. O diltiazem, ele tem uma farmacocinética, né, e uma dinâmica semelhante ao verapamil, só que ele tem mais efeitos relaxantes, né, vai relaxar a musculatura lisa do que o verapamil. Então, o paciente que toma o diltiazem, ele tem um efeito mais relaxante, ele sente um efeito mais relaxante do que tomando o verapamil, tá bom? E aí, na classe 5, eu não citei a classe 5, eu falei até a classe 4, mas algumas literaturas trazem também esses fármacos de classe 5, a adenosina, né, que são fármacos que vão inibir a atividade cardíaca, tá? Eles vão diminuir a frequência do disparo do nódulo sinoatrial, então ele vai disparar menos, tá? E também diminui a condução atrioventricular, ou seja, eu vou ter o disparo, só que a condução desse sinal vai estar diminuída, eu vou ter uma condução menor, então isso também diminui a frequência cardíaca do meu coração, tá bom? Efeitos adversos, eu posso ter rubor, respiração curta, né, por causa do broncoespasmo, eu posso ter cefaleia, hipotensão, náuseas, parestesias, e também é contraindicado em paciente com transplante cardíaco, coloquei interrogação porque eu também não sei porquê, na literatura não explicou certinho, a gente vai pesquisar aí. Ele também é contraindicado em paciente com transplante cardíaco, tá? E a gente tem também outras drogas íons que podem ser utilizados nos casos de arritmia. A gente pode utilizar também a atropina, que ele é outro antagonista muscarínico, tá? Ele induz uma bradicardia sinusal com alterações hemodinâmicas. Desculpa, ele é indicado na bradicardia sinusal com alterações hemodinâmicas. A gente tem também a adrenalina, que pode ser utilizada em caso de parada cardíaca. Vocês já devem ter visto, né? Até em filme, né? Em caso de ressuscitação, o médico vai lá e injeta a adrenalina direto no coração. A isoprenalina, que é um agonista adrenérgico também, tá? Ele pode ser utilizado em caso de bradicardia, por bloqueio cardíaco, né? Então, aquela diminuição da frequência cardíaca pode ser resolvida com a isoprenalina, que é um análogo da adrenalina. A adenosina, né, em caso de taquicardia supraventricular, por hipercalemia. E também a gente pode utilizar cloreto de magnésio em caso de fibrilação ventricular. Tá? Então, são algumas outras drogas fora daquelas classes que a gente viu, na classe 1, 2, 3, 4 e 5, e também podem ser utilizados em caso de arritmia. Tá? E aí eu trouxe um exercício para vocês, agora para exercitar um pouco o conhecimento, né? Acho que só foi esse. Depois a gente resolve e eu libero vocês, tá bom? Vamos dar aí uns 10 minutos para vocês responderem.
Sim. E aí, pessoal? Vi que a maioria foi a letra D. Bloqueio de canal de sódio. É que esse enunciado ele ficou meio confuso mesmo, né? Das alternativas abaixo, marque o item que apresentam os mecanismos de ação passiva de corrigir a arritmia. Ele quer dizer que é uma situação em que você pode corrigir a arritmia. Né? Em que mecanismo você pode utilizar para corrigir a arritmia? É mais ou menos isso que ele falou. Tá? Aí tem letra A, encurtamento do período refratário efetivo. B, ativação de canal de cálcio. C, aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Ou D, bloqueio do canal de sódio. A maioria foi da letra D? Vocês têm certeza? Querem mudar? Adriana, você não tem palpite? Não vai opinar? Por enquanto, não. Essa é simples, gente. É a letra D mesmo. É no bloqueio do canal de sódio. Né? Então, na arritmia, quais situações eu posso utilizar para corrigir a arritmia? Ele quis dizer isso. Eu vou elaborar melhor esse enunciado, que ele ficou meio estranho mesmo. Mas o que você pode fazer aqui que você vai melhorar a arritmia? Né? Você vai encurtar o período refratário? Não vai melhorar a arritmia. Você vai ativar canais de cálcio, vai piorar a arritmia.
né? Você viu que um dos mecanismos de ação de uma das classes do fármaco, se não me engano, a classe 3, eles bloqueiam canais de cálcio. C, aumenta a atividade do sistema nervoso simpático? Também não, porque o sistema nervoso simpático, ele aumenta a atividade cardíaca, né? Ele aumenta a frequência cardíaca e tal. Então, isso também não vai ajudar a diminuir a arritmia. Então, o único método que a gente está vendo mais plausível de ajudar a diminuir a arritmia é o bloqueio do canal de sódio, que é o mecanismo de ação dos fármacos de classe 1, que a gente viu lá no início, tá? Que são subdivididos, mas que não importa as pequenas diferenças, todos eles vão bloquear o canal de sódio. Aí, bloqueando o canal de sódio, eu posso retardar, né, o potencial, a despolarização, né, o potencial de ação. Tá? Então, vou diminuir com isso a frequência cardíaca, né, melhorando, né, os sintomas ali da arritmia. Então, o bloqueio de sódio é o único mecanismo aqui listado que ele pode melhorar a arritmia do paciente. Tá bom? Deu para esclarecer um pouquinho melhor, Adriana? Os fármacos de classe 1 são os que agem bloqueando o canal de sódio. Deu, professora. Deixa eu te perguntar, no caso, você está gravando essas aulas, elas vão ficar disponíveis em algum lugar que a gente vai poder acessar, professora, sem ser só o slide, para me poder rever, porque hoje foi bem rápido, assim, para mim. Eu sou meia lenta, assim, eu não consegui entender o processo. Oi? Não, eu mando pro YouTube, eu carrego no YouTube e mando o link. Que nem aquela aula, acho que foi da semana que eu pude dar aula para vocês. Acho que eu mandei uma aula gravada para vocês, não mandei? Mas todas elas, tá, elas, uma sim, eu vi um link de uma, né? Mas isso quer dizer que da semana passada você está fazendo todo esse processo de subir no YouTube, então? Sim. Especialmente os da semana que eu não estava. É porque demora um pouco, né, carregar, porque os vídeos ficam bem grandes. Mas eu vou mandando tudo e eu vou mandar o link por e-mail de vocês. Tá bom? Então tá. Sim, porque tem coisa que se eu não conseguir entender o processo assim, inicial, eu fico meio embananada, sabe? Pega o slide, pega o vídeo e vai revendo, refazendo, porque essa parte de potencial de ação ela é meio chata mesmo, né? Ainda mais a gente não lembra de alguns conceitos, ela é bem chatinha. Mas aí olha os fármacos e vai familiarizando assim com o mecanismo de cada um, que é bem tranquilo. Tá? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Mais nenhuma dúvida? Eu vou fazer a chamada, tá, gente? A Adriana tá aí, né? Eu me baseei nos nomes que aparecem aí. Se tiver mais alguém que eu não chamou, por favor, se manifeste. Ana Paula tá aí, né? Ana Paula está? Ok. Deise Paiva. Deise tá aí? Deise. Tá. Ok. Dilcenara. É a Tati que está no perfil do e-mail, né? Era Tati o nome dela? Sim, ok. Carla Souza. Isso, Tatiana. Carla tá aí. Larissa tá aí. Larissa, ok. Luan. E a Luana tá aí. Maiara. Maiara, hoje eu não ouvi a sua voz em sua manifestação, Maiara. Patrícia. Acho que o potencial de ação assustou um pouco as pessoas. Silvana. Silvana tá aí? Ok. Tá, é verdade, Mayra, estou sendo injusta. Nossa, que horror. Tayane. Tainara. Vanessa. E o Alisson. Então é isso, pessoal. Qual que é o e-mail de vocês mesmo? Fala aí que eu já envio imediatamente já o material. Eu acho que tem bastante material que eu não mandei no e-mail de vocês. Alguém fala aí? Pessoal?
Alguém que lembre o e-mail? Farmácia VH 2019. Gmail. Então tá certo. Obrigada, Luana. E a gente se vê quarta-feira. Tá bom? Beijos e boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. É quinta, não é quarta.